E aí, tudo bom? Aqui é o Sérgio Júnior. Vamos aí a mais uma análise da semana. Separei aqui os ativos que vocês enviaram pelos stories no Instagram entre quinta e sexta-feira para estar analisando aí, passando as minhas expectativas para os próximos dias, aí para a semana do dia 15 de fevereiro. Então vou analisar aqui nessa sequência, de cima para baixo, seguindo aqui essa ordem de todos os ativos aí que vocês enviaram. Para quem ainda não segue o Instagram, fica o convite, só procurar aí por Trader Sérgio Júnior. Toda quinta-feira, no final da tarde, eu coloco um stories ali com a caixinha para você poder enviar o ativo que você quer que eu faça análise no final de semana. O stories ele roda ali 24 horas, então no final da tarde ali da quinta-feira até o final da tarde da sexta-feira. Envia aí o ativo que eu faço análise para você no final de semana. Beleza? Então vamos dar início aqui. Não esquece aí de deixar o like no vídeo se estiver gostando da análise. E se você é novo por aqui no canal, faça a inscrição e ative o sininho para receber a notificação quando eu subir algum vídeo novo aqui no canal. Começar aqui então pelo índice Bovespa, gráfico de 4 horas. O mercado, há semanas aí atrás, há meses atrás, o mercado vinha num movimento forte de alta, numa tendência de alta. Média móvel de 60 movimentando por baixo, trabalhando por baixo, então indicando aí uma tendência de alta. Linha de tendência também acompanhando o preço, até que o preço veio testar essa região e conseguiu fazer o rompimento. Fez um pullback, testou agora essa região de resistência. Vou dar um zoom aqui. Porque essa região de resistência? Aqui temos aqui onde o mercado fez o rompimento da LTA, o mercado deixou aqui então uma região de resistência horizontal. Pegar aqui todo o movimento de queda desse que fez aqui o rompimento, pegar todo esse movimento, puxar um fibo, região entre 50 e 61, aqui nesse retângulo roxo, então ambas resistências aí na mesma região, e aqui também tem a região histórica aí dos 120 mil pontos, que foi a máxima de 2020, antes da pandemia, antes do mercado despencar ali com a pandemia, foi a máxima em janeiro de 2020. O mercado despencou com a pandemia, recentemente aí ele vem subindo, veio testar, conseguiu a princípio romper aqui a região de 121 mil pontos, mas foi um rompimento falso, voltou a trabalhar abaixo, não segurou aqui como suporte, voltou a trabalhar abaixo, voltou a ser então uma região de resistência importante, número redondo, 120 mil pontos, número psicológico importante, veio na semana passada, bateu aqui nessas três regiões aqui de resistência, respeitou e está querendo aí fazer um movimento de queda. Então a expectativa é que o mercado faça um movimento de queda, correção na região de resistência e continuação de movimento de queda para testar pelo menos o fundo anterior aqui na casa dos 114 mil pontos. Tá? Essa última semana o mercado ficou praticamente lateralizado. Aqui, ó, abriu a semana aqui, fechou a semana aqui, ficou bem lateralizado, com um pouquinho de queda, mas lateralizado. Após aí a outra semana ter feito um movimento forte de alta. Então parou, mostra que aqui realmente é uma região importante de resistência, porque não conseguiu subir mais que isso, mostra aqui interesse pelos vendedores, tá tendo briga. Como eu falei, a expectativa é que o mercado continue respeitando essa região. Não vejo compra aqui enquanto o mercado estiver trabalhando abaixo dessa região, não vejo nenhuma possibilidade de compra mais a longo prazo, porque o mercado está bem abaixo aqui, batendo nessa região de resistência, probabilidade maior que continue respeitando e possa aí até cair para buscar os 114 mil pontos, tá? Mas aí numa perspectiva mais a longo prazo, porque no curto prazo, no day trade, no M5, no M15, dá para procurar compra e venda dependendo aí do cenário nos times menores, tá? Aqui seria mais uma visão mais a longo prazo. Vamos aqui para o ouro continua aqui no gráfico diário do ouro, ele continua trabalhando dentro desse canal de baixa, ficou aí meio que lateralizado aí nos últimos dias, mas a tendência ainda é de queda, ele continua trabalhando dentro desse canal de baixa. Vamos aqui para o gráfico de 4 horas dar uma olhada. Ele fez aqui no 4 horas, ele chegou a fazer aqui uma região de suporte horizontal, onde o mercado, quando ele ficou lateralizado, ficou batendo aqui, respeitou por uma, duas. Aí aqui na terceira vez ele bateu, fez um rompimento, porém voltou a trabalhar acima.
Se pegar todo esse último movimento de queda, puxar um Fibo, região de 50,61, então ele rompeu o suporte, voltou a trabalhar acima, só que lateralizou aqui, parou de subir na região de 50,61 e terminou a semana começando aí uma possível perna de continuação de queda. Deixei uma LTA marcando aqui os dois últimos fundos, esse e esse, uma LTA menor, e pegando os dois últimos topos, esse e esse, forma aqui um triângulo. Então aguardar aí o rompimento dessa região, provavelmente vai romper o suporte, ele pode ainda fazer uma correção no início aí da semana, desse último movimento menor de queda, ele pode ainda fazer uma correção, depois vir testar aqui para ver se ele faz o rompimento, perdendo esse triângulo, suporte, se perder o triângulo no suporte, boas oportunidades aí para estar vendendo, compra aqui também não vejo, a não ser que ele consiga romper a resistência aqui do canal de baixa. Então, teria que conseguir romper. Já tem outra resistência horizontal importante aqui, que ele deixou dois topos. Então, para compra está um pouco mais complicado, porque como eu falei, a tendência principal aqui é de queda, mesmo que em determinados momentos aí do mercado ele pare um pouco de cair, fica meio lateralizado, mas a tendência dominante continua, por enquanto, de queda aí já há um bom tempo, desde o final do ano passado. Então, compra aqui somente também se for aí em uma ocasião de M5, M15, algo nesse tipo, mas a longo prazo aí está mais interessante para venda, procurar oportunidades de venda no ouro. Mas como eu falei, no início da semana ele pode corrigir, voltar aqui no gráfico de 4 horas, ele pode corrigir esse último movimento aqui de queda, ele pode corrigir para vir testar a resistência do triângulo, que é a resistência do triângulo é junto aí com a resistência do canal de baixa lá do gráfico diário, beleza? Vamos aqui o Zatec, que é o índice americano Nasdaq, que continua subindo, gráfico de 4 horas, o mercado ele chegou a formar aqui, há um tempo atrás, essa região aqui de resistência horizontal, mas recentemente aí o mercado veio testar pela terceira vez e na terceira vez conseguiu romper, correção, testou agora como suporte, o que era resistência no passado, testou como suporte, respeitou, terminou a semana aí com um movimento de alta. Aqui não tem muito o que fazer agora, é aguardar, porque ele já está aí no meio do movimento de alta dessa última perna, aqui, não faz muito sentido querer comprar aqui. Aqui provavelmente ele deve fazer aí uma correção, pode subir mais um pouco, mas deve fazer uma correção, e aí procurar compra após essa possível correção. Deixei uma LTA aqui como região de suporte, pegando aqui os dois últimos fundos. Fica interessante se o mercado fizer uma correção e vir testar essa LTA, algo assim, ó. Então ele fez aqui, fechou a semana aqui, vamos aí que ele suba mais um pouco, depois ele corrige e bate aqui. Fica interessante procurar compra aqui com uma possível perna de continuação de um movimento. Então aguardar aí essa possível correção até a região de suporte para procurar compra. Venda aqui, em hipótese alguma, o mercado tendência forte de alta, acabou de romper uma resistência importante, acabou de perder ela e respeitou como suporte, então expectativa é forte aí que continue subindo. Então não vejo venda no Nasdaq. Então aguardar aí a correção e procurar compra. Índice UK da Inglaterra ali, Reino Unido, gráfico diário, o mercado ele tem também tendência de alta, movimento de alta, correção, movimento bem forte de alta, fez uma correção maior do que o normal, mas parou na LTB, pegando os dois últimos fundos aqui, uma LTB, bateu aqui na região e respeitou, e agora está continuando aí a próxima, está formando aí a próxima perna de alta que deve provavelmente aí pelo menos testar o topo anterior. Então também expectativa de alta. Vou vir aqui no gráfico de 4 horas para a gente ver em mais detalhes aqui o que o mercado fez. Ó, o último movimento de queda para testar a LTA, bateu aqui, respeitou, subiu, deixou esse topo, corrigiu, deixou aqui o fundo. Então armou aqui um pivô, aqui. Tentou continuar, parou. A princípio ele, por um tempo, essa semana ele lateralizou, mas fechou a semana rompendo aqui todos esses topos anteriores. Então a expectativa agora é que ele faça também uma correção aí, algo assim, e gere oportunidades de compra. Então ficar de olho em compra mais ou menos aqui. Nessa região agora como suporte, era resistência no passado, ficar de olho agora como suporte. Beleza, vamos pro café. Café gráfico semanal. O mercado aqui no gráfico semanal ele está trabalhando dentro de um triângulo. O mercado deixou esse topo, um topo mais abaixo e agora aí mais
recentemente em janeiro deixou um topo um pouco mais abaixo que o anterior e os fundos estão ascendentes. Os dois últimos fundos, ó, tem um fundo aqui, um aqui, mais baixo, ó, e tá então ascendente. Pega os topos, coloca uma LTB, pega os fundos, coloca uma LTA. Mercado trabalhando aí dentro deste triângulo. Recentemente veio aí nas últimas semanas testar, aqui vou baixar aqui para o gráfico diário, ó, veio testar a região aqui de resistência do triângulo, deixou uma vela de rejeição bem interessante aqui, ó, bem formadinha, bem interessante. O mercado, logo após formar essa vela, começou a trabalhar abaixo da mínima. Então a expectativa é que o mercado, para as próximas semanas, é que o mercado caia aí para ir buscar, para vir testar pelo menos aqui o fundo anterior e também o suporte do triângulo, que vai coincidir aí mais ou menos na mesma região. Então a expectativa mais a longo prazo é que o mercado faça aí um movimento de queda. Claro que ele pode continuar, ele está meio lateralizado, após ele testar a resistência aqui do triângulo, ele lateralizou, então está meio lateralizado, mas a expectativa é, como ele bateu aqui e respeitou, é que ele volte a cair para vir testar as próximas regiões aí de suporte importante. Então expectativa de queda para o café nos próximos dias, próximas semanas. Vamos aqui então agora para o mercado de Forex. Começando aqui a Audicad, gráfico diário, o mercado ele está ali rompendo aquele canal de alta de um padrão gráfico, comentei aí também semana passada, padrão de continuação, padrão gráfico, o mercado fez um movimento de alta, vem corrigindo, esse padrão se chama bandeira, nessa correção ele forma aqui um canal de baixa, e quando perde a resistência, quando faz o rompimento da resistência, a expectativa é que ele continue o movimento anterior. Então ele faz o movimento de alta, correção e continuação. Então é um padrão de continuação que se chama bandeira de alta. Fechou aí a semana um pouco acima, vou dar um zoom aqui. Ó, essa semana ele veio testar, a princípio ele formou uma vela de rejeição, né, indicando aí que tem interesse por parte de vendedores nessa resistência aqui desse canal de baixa. No dia seguinte ele tentou fazer um movimento de queda, ele chegou a perder a mínima do dia anterior, da vela de rejeição, porém na quinta-feira, que foi na terça, na quarta, na quinta-feira, vela de força compradora, empurrou o preço para cima, e na sexta briga de novo, vela de indecisão. Então tá tendo uma briga boa aqui, tem vendedores interessados nessa região, estão vendendo aqui, então no entanto que formou essa vela de rejeição. E hoje, aí, no último dia da semana, na sexta-feira, uma vela de indecisão, então tem vendedores interessados aqui, mas como a tendência predominante é de alta, os compradores estão querendo continuar aí, confirmar esse padrão de continuação. Então aguardar aí para ver como o mercado vai abrir na segunda-feira. Se começar a fazer novas máximas na abertura aí da semana, muito provavelmente vai confirmar esse padrão de continuação e deve continuar subindo para os próximos dias, as próximas semanas, aqui o Audicad. Então vamos aguardar e ver se ele vai de fato confirmar esse rompimento da LTB, do canal de baixa, ou se ele vai perder a força e voltar a trabalhar abaixo. Abrir a semana e voltar a trabalhar abaixo, vai mostrar que foi um rompimento falso. Então vamos aguardar aí para ver se ele confirma ou não esse rompimento. Caso confirme, expectativa de continuação do movimento desse padrão de continuação. CHF-JPY, o mercado aqui no gráfico semanal continua testando essa região aqui de resistência, uma região de resistência bem antiga, desde aí de 2016, 2017. Lembrando aqui que estamos no gráfico semanal, então o mercado está testando essa região, está fazendo máximas aqui nessa região e não consegue continuar subindo. No gráfico diário, ele chegou a formar, eu comentei aí em análises anteriores, ele chegou a formar aqui um triângulo, vinha trabalhando aqui abaixo. Eu comentei, se eu não me engano, na análise anterior ou na outra, que quando se o mercado fizesse o rompimento da resistência desse triângulo, eu não via possibilidade de pensar em compra, porque caso fizesse o rompimento, já teria bem próximo aqui a região de resistência horizontal. Então, mesmo que ele perdesse a resistência
desse triângulo eu não vi ali, eu não acho que seria interessante comprar porque já tem uma resistência muito próxima. Eu fiquei mais de olho aí para ver se ele ia romper o suporte. Caso ele fizesse o rompimento de suporte, teria bastante espaço para o mercado cair até o próximo suporte aqui embaixo, até a próxima região de suporte, então ficaria muito mais interessante procurar venda. Porém, essa semana ele perfurou aqui, rompeu o triângulo e já parou aqui, por enquanto, na região de resistência. Fez aí na sexta-feira uma vela de rejeição com um pavio um pouco mais longo embaixo, um pouco longo aqui embaixo para ser uma vela de rejeição, mas é uma vela de rejeição quase, se fosse um pouquinho maior aqui o pavio, seria uma vela de indecisão, mas mostra que tem aqui interesse por parte de vendedores. Por isso que eu falei, não é tão interessante querer comprar aqui por causa já dessa região de resistência horizontal. Agora ficar de olho, ver se vai ser aí um rompimento falso, se ele faz o que ele fez aqui, fez esse movimento, porém voltou a trabalhar. Vamos ver se ele faz isso aqui e depois consiga aí romper o suporte dessa LTA, desse triângulo, para aí sim gerar boas oportunidades de venda, como eu falei, para buscar essa região de suporte aqui. Então fica de olho nisso no CHF-JPY, o Euro-JPY gráfico semanal, continua testando aí essa região de resistência após aí um movimento de queda forte, aí vários e vários meses numa tendência de queda, dentro de um canal de baixa. Ele perdeu aqui o canal, correção, tentou continuar, porém está aí nas últimas semanas batendo nessa região. No gráfico diário fica mais visível aqui em detalhes, região aqui de resistência. O mercado vem aí vários dias, bate nessa região, respeita, bate nessa região, respeita. Não vejo compra por enquanto ele estiver respeitando essa região, não faz sentido comprar, porque o mercado está bem nessa região de resistência. Tem aqui uma LTA acompanhando o movimento de alta, região então horizontal de resistência. O mercado está dentro também aí de um triângulo. Esperar o rompimento aí, tanto pode ser que aconteça da resistência como do suporte. Esperar o mercado sair de dentro desse triângulo para começar a pensar em oportunidades. Vamos aí no cenário que ele consiga fazer o rompimento da região aqui de resistência. Eu vou esperar um rompimento, vou esperar um pullback para testar como suporte, o que foi resistência no passado, vou testar como suporte. A partir daí começo a pensar em compra mais ou menos aqui. E o cenário de venda bem parecido, só que com o rompimento do suporte aqui da LTA. Então, um cenário que o mercado faça o rompimento, vou esperar uma correção, um pullback, para testar agora a região como resistência, e quando começar a querer cair, aí eu penso em venda mais ou menos aqui. Stop pode ser em cima da máxima do pullback ou até mesmo acima aqui da região de resistência, vai aí da gestão de cada trader e com expectativa de continuação de queda. Então aguardar o rompimento desse triângulo para procurar compra se for na resistência e venda se for no suporte, mas não procuro oportunidades logo no rompimento. Se o mercado abrir a semana aí fazendo esse rompimento, eu não procuro compra aqui nessa perna. E se abrir a semana fazendo um rompimento de suporte, eu não procuro venda nessa perna. Quem acompanha minhas análises sabe que eu gosto de esperar um rompimento, esperar um pullback para aí sim procurar as oportunidades. Isso evita aí de tomar muito stop em rompimento falso. O mercado faz o rompimento, as pessoas já saem comprando, o mercado volta a trabalhar abaixo e estopa todo mundo. Então, é uma forma aí de evitar tomar stop de rompimento falso, beleza? Euro NZD, gráfico semanal, o mercado continua aí vindo testar essa região de suporte, que eu comentei já também aí nas últimas análises, uma região de suporte horizontal aqui do gráfico semanal. No gráfico diário, o mercado continua respeitando a LTB, aqui que vem acompanhando o preço, queda, correção, queda, correção, chegou aqui bem próximo da região, parou um pouquinho antes e terminou a semana testando a LTB. Comentei aí na semana passada que aqui procurar compra somente quando o mercado romper a LTB. A LTB vem acompanhando o preço, é uma região de resistência, aguardar aí um rompimento, uma correção e uma perna de continuação. Procurar compra mais ou menos aqui, num pivô de alta, com a expectativa dele buscar a próxima região de resistência. E venda aqui, o mesmo que eu acabei de falar ali no Euro JPY, venda aqui só se caso ele conseguir, ele está bem próximo já do suporte, se caso ele conseguir romper o suporte, correção, testar como resistência, penso em venda aqui, seria um cenário mais aí para as
para os próximos meses, até acontecer todo esse movimento, vai aí várias semanas, beleza? Então aguardar aqui o rompimento também, chegou no finalzinho aqui, pode considerar como um triângulo, tem a resistência aqui, o suporte aqui, o mercado está aqui dentro, ele vai estourar para um dos lados, vai ter que romper um dos lados, porque já está no final aqui. E aguardar então a abertura da semana, ver como ele vai se comportar, se ele vai respeitar essa resistência e voltar a cair para testar o suporte, ou se ele vai conseguir fazer o rompimento. EURUSD aqui no gráfico diário, movimento de alta, perdeu aqui essa região de resistência, fez um pullback e veio testar como suporte. Agora, aqui é um exemplo aí bem claro do que eu acabei de comentar nos dois últimos ativos. Rompimento, correção na região que era resistência no passado, testando agora como suporte, respeitou, começou a subir, oportunidade de compra. Então aqui a expectativa é que o mercado continue subindo para testar pelo menos o topo anterior. Então ficar de olho nisso, ele já bateu aqui na região e respeitou de suporte horizontal. Pegar aqui o movimento de alta, puxar um fibo, região de 50,61 aqui de fibo também, e ele rompeu a LTB que vinha acompanhando aqui o movimento de pullback, o movimento de queda, que dá para até considerar como se fosse um canalzinho de baixa, praticamente aí uma bandeira de alta. Então, movimento de alta, correção dentro de um canal de baixa, rompimento aqui, a expectativa é de uma perna de continuação numa bandeira de alta. O mercado fez uma vela forte de impulsão aqui no início da semana. 3 dias aqui praticamente o mercado não se moveu. Ele pode fazer um movimento de queda nos próximos dias aí para corrigir um pouco desse movimento de alta, dessa pernada aqui. Ele pode corrigir mais ou menos até aqui, mais ou menos que daria aí 50% a 61% da perna de alta para depois continuar subindo. Então ele pode ainda fazer essa correção no início da semana. Deixa eu puxar aqui um Fibo, ó, justamente aqui. Ele pode fazer uma correção até essa região. Seria até mais interessante se ele fizesse essa correção, porque aí dá para pegar aí uma compra com um preço mais baixo, mais barato, fica mais interessante ainda. Então, vamos aguardar aí, vamos ver se segunda, terça-feira ele faz uma correção para depois gerar aí as oportunidades de compra, mas a expectativa é de alta para o EURUSD. Mesmo que ele faça essa correção, né, que ele inicie a semana caindo, a expectativa é de movimento de alta para continuar essa tendência de alta e alta, correção e movimento de alta. Tá? A venda que eu não vejo, a não ser também, claro, que seja aí uma operação mais curta num day trade, como por exemplo essa semana eu fiz operação de venda no EURUSD, mas foi em M5, em M2, pegar movimentos curtos. Aqui é um cenário mais a longo prazo, aí no gráfico diário, gráfico de 4 horas, até gráfico semanal. Beleza? GBPSD também acabou de romper aqui uma região de resistência. A próxima está aqui o gráfico semanal, a próxima está aqui, tem bastante espaço para o mercado subir. Fez aí o rompimento, também aqui provavelmente ele deve fazer uma correção para depois continuar o movimento de alta. No gráfico diário, vê que essa semana ele fez uma pernada forte de alta, então ele deve corrigir para depois continuar subindo. Expectativa aí de alta para o GBPSD para os próximos dias, próximas semanas. NZDSD também parecido. Gráfico semanal, o mercado fez um movimento bem forte de alta aí nos últimos meses. Nas últimas semanas está meio que lateralizado, está trabalhando dentro de um triângulo. Vou diminuir aqui para o gráfico diário, fica bem visível. Depois dele fazer um movimento bem forte de alta, quase subiu em linha reta, né? Então mostra muita força do mercado. Em momento algum ele fez uma correção um pouco mais longa, foram tudo correções bem pequenas, aí comparando aí o movimento de alta, então mostra muita força, só que agora ele parece que ele perdeu essa força e está lateralizado já aí há vários dias. E está testando, fechou a semana testando aqui essa região de resistência, desse topo aqui, então está batendo aqui, vamos ver. E deixou fundos aqui ascendentes, que cabe aqui uma LTA, região horizontal, então mercado trabalhando dentro da resistência. A tendência é de alta, o mercado, mesmo que ele esteja lateralizado nesse momento, só que a tendência principal é de alta. Aguardar aqui, compra se ele conseguir romper a resistência. O único problema aqui é que ele deixou essa região de resistência horizontal nessa região aqui, mas o problema é que o topo mais alto já está um pouco mais acima, já é um problema porque o mercado ele pode, nesse caso, romper aqui a resistência, fingir que vai continuar subindo e
parar aqui na próxima região de resistência que está bem perto. Ele pode bater aqui e depois cair. Então cuidado com isso. Caso ele consiga romper essa resistência e gere oportunidades de compra, ficar bem de olho aqui no topo, nesse topo mais alto que está muito próximo. Tá? Então é um problema isso daí. Beleza? E se romper a LTB, o mercado fizer o rompimento da LTB, aí fica interessante porque ele tem bastante espaço para cair até a próxima região de suporte mais importante. Claro que tem regiões aqui no meio do caminho de suporte, ó. Aqui tem uma região de suporte, esse fundo aqui é uma região de suporte, mas são menos forte, menos importante, menos aí tem menos força do que essa região de suporte aqui do gráfico semanal. O SDCAD, gráfico semanal também, o mercado perdeu essa região aqui de suporte também, que é uma região bem importante, extremamente importante, vem aí desde 2018, 2019, 2020, então é uma região aí que segurou o preço como suporte durante anos, até que o mercado agora recentemente fez o rompimento, vem aqui no gráfico diário, fez aqui o rompimento, fez uma correção, testou como resistência, o que era suporte aí por anos, por pelo menos 3 anos, fez uma perna de continuação, porém parou no fundo anterior e está meio lateralizado aí nos últimos dias. Está um cenário bem complicado aqui no SDCAD e não vejo muito o que fazer aqui, a tendência é de queda, rompeu aquele suporte histórico de 3 anos, só que ele não continuou o movimento de queda, ele parou. Depois que ele fez o rompimento, deixou esse fundo, ele não conseguiu mais fazer novas mínimas. Ele bate aqui e volta, bate aqui e volta. Está batendo, os vendedores estão tentando aqui empurrar. Venda aqui, para pensar em venda, eu esperaria ele perder essa região de suporte. Vamos aí um cenário que o mercado de fato consiga fazer um rompimento, aí sim começa a ficar interessante pensar em venda. Esperaria o rompimento, esperaria a correção e procuraria venda nessa região com expectativa de continuação. Mas enquanto ele estiver respeitando esse suporte aqui, não vejo venda, porque o que ele está mostrando aí nos últimos dias, nas últimas semanas, é que quando ele chega aqui, ele sobe. Ele chega aqui, ele sobe. Ele chega aqui, ele sobe. Agora ele chegou aqui de novo, não faz sentido querer vender agora. Tem que esperar para ver se ele vai conseguir romper, porque ele pode bater novamente aqui e subir, bater e subir. Então, enquanto ele estiver batendo e subindo, não vejo venda. Aguardar aí. Se de fato ele romper, conseguir romper, aí sim fica interessante começar a procurar venda, beleza? Então aguardar aí essa região, e enquanto isso dá para procurar oportunidades em times menores, enfim, para quem faz day trade, esse suporte pode ser até um benefício, né? Se eu olhar aí num time menor, aqui H1, M15, ó, ver que regiões que dá para procurar, quando o mercado vem aqui dá para procurar compra, quando o mercado começa a subir, bateu aqui, subiu, deixou esse fundo, começar a querer subir, ele vai formar um pivô de alta, dá para procurar compra com saída nessa região de resistência, mas aí são operações mais curtas. Aqui ó, vamos a um exemplo, se ele não fizer uma nova mínima, ele já deixou uma mínima aqui, e uma aqui, se não fizer novas mínimas, dá para puxar uma LTA, põe aqui uma aqui, espera para ver se ele vai subir, se ele não vai fazer uma nova mínima, se não vai cair mais do que isso aqui, espera ele subir. Quando ele corrigir e vier testar essa LTA, fica interessante procurar compra, porque provavelmente ele vai bater, respeitar e subir novamente. Aí dá para pegar uma operação aí no day trade, uma operação de compra, tá? Com base nesses dois fundos, porque aqui é uma região de suporte importante lá do gráfico diário, do gráfico semanal, do gráfico diário, e aqui ele está aí gerando fazendo um pivô de alta após testar essa região de suporte, então vai gerar oportunidades de compra em times menores. Então, dessa forma aí que faz operações no day trade com base em análise em times maiores, como no exemplo aqui no gráfico diário e semanal. O SDCHF, gráfico diário, o mercado vem aí também numa tendência de queda, tem aqui uma LTB acompanhando o preço, ó, resistência, bateu aqui recentemente, respeitou, suporte horizontal, suporte horizontal, suporte horizontal, o mercado rompeu aqui e passou a ser uma região de resistência, testou junto com a resistência da LTB, bateu, caiu, então aqui expectativa de continuação de movimento de queda, tá? Então procurar venda no USDCHF, aqui no gráfico de 4 horas,
Ele fez esse movimento de queda, terminou a semana iniciando aí uma correção. Pode ser que ele suba mais um pouco até essa região de 50,61 de Fibo, desse movimento de queda. Então, se ele vier testar essa região, fica mais interessante procurar venda mais ou menos aqui, após bater na região, para pegar aí uma venda com um preço mais baixo. Mas como tem aqui uma LTA que o mercado perdeu, pode ser que ele não consiga subir mais do que isso. Aqui tem uma LTA que o mercado rompeu e aqui tem uma LTB que vem acompanhando o preço. Pegando aqui os dois últimos topos menores aqui. Então o mercado fez o rompimento, deixa eu mudar aqui a cor, fez o rompimento dessa região e bateu aqui. Então pode ser que ele não consiga nem vir testar essa região. Pode ser que ele comece aí o próximo movimento de queda a partir daqui. Não é tão interessante, seria mais interessante se ele subisse até aqui e a partir daqui começasse a cair, porque aí, ao invés de você pensar mais ou menos em venda nessa região, pensaria em venda mais ou menos nessa aqui. Então venderia mais caro, teria aí mais um risco-retorno mais interessante. Aguardar aí para ver como o mercado vai abrir a semana. E o SDJPY cumpriu aquele padrão de continuação que eu comentei também aí em semanas anteriores, deixou já um topo, fez uma correção aqui no gráfico diário, fez uma correção essa semana e testou uma região de suporte. Vou vir aqui no gráfico de 4 horas, vai ficar mais visível, movimento de alta, puxar um Fibo aqui, região de 50,61, corrigiu exatamente em cima. Outro suporte é essa LTA, pegando os fundos aqui, esses 3 últimos fundos. Opa, deixa eu pegar aqui a ferramenta certa. Aqui, ó. O mercado chegou bem próximo, então ele bateu aqui e começou uma próxima perna de alta. Deve vir testar pelo menos o topo anterior. Pode ser que ele faça aí uma correção ainda essa perninha menor, algo assim, mas a expectativa é que ele faça aí um movimento de alta aí para os próximos dias, né? Mesmo que corrija um pouco essa última perna menorzinha aqui, ó, que ele deixou já uma máxima e terminou a semana aqui. Pode ser que ele corrija 50%, 61% desse movimentinho menor de alta, mas a tendência é que ele venha buscar pelo menos o topo anterior. Então a expectativa de alta no SDJPY. Tá, isso daí, se ele cumprir, como a expectativa é de alta no SDJPY e os pares aqui, os 3 USD, eles trabalham mais ou menos parecidos, aumenta a chance lá do mercado aqui no SDCHF e lá naquela região que eu falei para ir testar a região de resistência. E o SDCAD aumenta a chance de que ele vai respeitar o suporte e vai agora subir nos próximos dias. Então tem essa confluência aí entre os ativos. Beleza? E por último aqui vamos analisar o índice de Hong Kong e o Bitcoin, que eu não tenho nessa plataforma, mas já deixei aqui no TradingView. Começando aqui pelo Hang Seng, o índice de Hong Kong, gráfico diário, o mercado está numa tendência de alta, aqui, alta, correção, a alta, comentei aqui também em análises anteriores, ele deixou esse topo, fez uma correção em 50% do último movimento de alta, não chegou a testar a linha de tendência, a LTA, que também é uma região de suporte, parou antes e voltou a subir, e agora ele veio testar o topo anterior. Então está bem numa região de resistência, a tendência é de alta, mas ele está numa região de resistência. Não vejo compra aqui, aguardar para ver se ele faz aí uma correção e venha testar a LTA. Aí a partir da LTA dá para pensar em uma compra, ficar de olho também aqui na resistência novamente, caso ele respeite. Se caso ele conseguir agora romper essa região e fizer o pullback, dá para pensar em compra aqui como suporte, mas aqui o problema é que a LTA está meio distante. Então ele pode fazer isso aqui, ó, fazer um rompimento, corrigir, bater aqui como suporte, ameaçar que vai continuar subindo, aqui a região que é resistência agora, testar como suporte, ameaçar que vai continuar subindo e depois voltar a cair para vir testar a LTA. Então ficar atento a isso. Ele pode ameaçar que vai continuar a tendência de alta, mas fazer uma correção maior para testar essa região. Então é um cenário possível. Seria interessante se ele ficasse, se ele não conseguisse romper agora, se ele ficasse aqui mais um tempo trabalhando aqui, para depois os dois suportes
se encontrarem. Aí ele faz o rompimento, quando ele corrigir, ele vai testar, além dele testar a região horizontal como suporte, ele testaria também o suporte da LTA. Aí fica mais interessante porque temos dois suportes aqui, o horizontal e o da linha de tendência, da linha de tendência de alta na mesma região. Aí fica dá mais força aí para essa compra. Então aguardar e ver como ele vai se comportar, se ele vai conseguir romper ou não o topo anterior aqui. Se vai fazer o rompimento, se ele vai corrigir, então tem que aguardar. Ele está bem numa região crítica aí onde tem briga. E por último, o Bitcoin, gráfico diário, mercado aí, eu comentei desse padrão de continuação, parecido com a bandeira, só que ao invés de ele formar um canal de baixa, na bandeira ele forma um canalzinho de baixa antes de continuar subindo, aqui ao invés de um canal de baixa ele forma um triângulo, mas é um padrão de continuação também, movimento de alta, para de subir, faz um triângulo, quando perde a resistência do triângulo, expectativa de continuação e é o que ele vem fazendo aí nos últimos dias. Não vejo compra agora aqui, apesar do mercado estar subindo com muita força, mas não faz muito sentido comprar aqui agora. Né? A compra teria que ter sido aí procurar um time menor após o rompimento, quando ele perdeu a resistência, mais ou menos por aqui, para pegar esse movimento. Agora é aguardar para ver se ele pode continuar subindo a partir daqui? Pode ir embora, continuar subindo como ele fez aqui, ó, sem fazer nenhuma correção. Depois ele corrigiu. Então o que eu vou aguardar aqui é que ele faça uma correção igual ele fez aqui. Então ele fez o movimento de alta, esperar uma correção mais ou menos aqui seria interessante. Deixa eu puxar um Fibo. Deixa eu pegar aqui esse movimento de alta. Ó que interessante, ó, se ele fizer uma correção entre 50 e 61, deixa eu marcar aqui, ó, a região entre 50 e 61, desse perna de alta, considerando que ele não faça novas máximas aqui, que aqui seja o topo, que ele não suba mais que isso e comece a correção, 50 milhões de Fibo vai ser aqui. Eu posso deletar o Fibo, deixar aqui, que é junto, ó, com esse topo aqui, ó, dessa vela de rejeição. Então passa a ser uma região de suporte horizontal. Então seria bem interessante se ele fizesse essa correção a partir de agora e viesse corrigir essa região. Aqui ficaria interessante procurar compra. Beleza? E se puxar uma LTA aqui, provavelmente vai passar bem próximo. Vamos ver aqui. Pegar esse fundo e esse último fundo aqui, ó. Puxar uma LTA, ó, passando bem próximo. Então daria mais força ainda para oportunidade. Deixa eu pôr de novo aqui, ó, pegando o topo, ó. Então, os três suportes na mesma região. Então, esperar aí para ver se ele faz essa correção. Aqui fica interessante pensar em compra entre 38 e 40 mil. Tá? Então fica bem interessante procurar compra aqui. Onde ele está agora aqui não faz muito sentido comprar. Né? Como eu falei, pode continuar subindo aqui, pode ir embora, subir à vontade, mas não faz muito sentido. O sentido aqui é aguardar uma correção e pegar o início da próxima perna, igual ele fez aqui. Corrigiu e o início da próxima perna. Beleza? Então é isso. Fica aí então a análise para essa próxima semana, as expectativas aí para essa próxima semana, de todos os ativos aí que vocês enviaram pelo Instagram. Lembrando ali que eu coloco stories no final do dia ali, umas 5, 6 horas da tarde na quinta-feira, roda 24 horas, então entre quinta e sexta você consegue mandar aí o ativo para eu analisar no final de semana com a expectativa aí para ajudar aí nas suas operações, nas suas análises, beleza? Então, se gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative o sininho e é isso aí, que você tenha um ótimo final de semana e uma ótima semana de operações. Um forte abraço e vejo você no próximo vídeo. Valeu!